Boa tarde, irmãos. Saúdo com a graça e paz do Senhor Jesus. Vamos lá, finalizando o capítulo 4 hoje da Apocalipse, versículos 6 a 8, já de uma pegada só. E diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo a um bezerro, o terceiro um rosto de homem, o quarto a uma águia voadora. E os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao seu redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Por que Santo, Santo, Santo 3 vezes, né? Porque Deus é uma trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 4 seres, eles não estavam exatamente sentados no trono, né? Mas nele, em volta dele, como se fosse tipo isso aqui, ó, dá para ver no cantinho da tela, nas pontas da cadeira, né, do trono. Enfim, cada um no seu canto. Sabemos que são seres angelicais, óbvio, pela Bíblia. Ezequiel 10, versículos 12 e 14. Tanto os querubins como as rodas estavam cobertos de olhos. Os querubins tinham olhos por todo o corpo, inclusive nas mãos, nas costas e nas asas. Versículo 14. Cada um dos 4 querubins tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de boi, o segundo era rosto humano, o terceiro era rosto de leão, o quarto era rosto de águia. Então o capítulo 1 inteiro de Ezequiel é praticamente o mesmo que os versículos 6 a 8. Isso mostra que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Jesus agora. Olhos representam não só o que se vê, mas também entendimento, discernimento, conhecimento, né? Enfim, eles não só veem tudo ao redor, mas também enxergam o que Deus quer, né? O que Ele deseja. A única diferença das duas visões é que na de João, cada ser não tem as 4 faces, mas apenas uma. No entanto, além de querubins, esses seres também podem se assemelhar aos serafins, com 6 asas e que louvam a Deus continuamente. Isaías 6, 1 a 3. Foi no ano em que o rei Uzias morreu que eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono elevado e a cauda do seu manto enchia o templo. Atrás dele estavam poderosos serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles estavam chamando um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos celestiais, a terra inteira está cheia da sua glória. Então, esses 4 seres talvez fossem uma combinação das melhores partes desses 2 tipos de anjo, e sejam criaturas, digamos, exclusivas, né? 4 seres únicos. Vamos ver. Agora, a quantidade e a aparência importam, porque o número 4 no judaísmo é o número do mundo, né? Do planeta Terra, porque é dito sobre os 4 cantos da Terra. Essa famosa frase vem da Bíblia. Isaías 11, 12. E ele levantará uma bandeira para as nações e reúne os banidos de Israel e reunirá os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. E quais são os 4 cantos? Norte, sul, leste e oeste. Então qualquer coisa do céu que for em 4 teria meio que o trabalho de cuidar das coisas da terra. E a razão de serem 4 e terem essa aparência é para representar as criações de Deus. E eles são responsáveis por diferentes partes da criação, né? O leão é o rei da selva, o rei dos animais selvagens, então esse ser representa os animais selvagens. O boi, rei dos animais domésticos, é uma figura de força, né? Representa os animais domesticados. A águia é o rei dos ares, todos os animais voadores, e o homem é o rei da terra, né? Ele foi dado o domínio sobre toda a terra. Tem um estudioso de grego, eu não sei o nome, só ouvi falar que diz praticamente a mesma coisa, só que quase a mesma coisa, né? Mas com praticamente o mesmo significado, que o leão seria os lugares selvagens da terra, o boi os cultivados, a águia toda a extensão dos ares, né? A atmosfera, e o homem as cidades e povoados. De qualquer modo, esses seres angelicais são algo como líderes de adoração, né? Então, quando eles adoram a Deus, eles representam a adoração de toda a criação, né? Possivelmente, apesar da aparência dos demais querubins, nem todos eles precisam ser necessariamente iguais, eu imagino. Então, talvez eles fossem querubins especiais, talvez.
e talvez já houve um quinto ali, que a gente sabe, né? Sabemos que é chamado de querubim na Bíblia, né? E possui uma quinta classe dos animais, né? Os répteis. E adivinha quem é chamado de serpente? Quem é chamado de dragão? Apocalipse 22. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou durante 1000 anos. Então, se tu colocar 5 pontos ao redor de um ponto central, né? Aqui, se conseguir visualizar bem, né? 2 meio embaixo, 2 mais afastado, 1 em cima desse ponto central, tu consegue desenhar uma estrela. Satanás estaria no ponto acima. Se tu cai a estrela, ela vira uma estrela de ponta cabeça, um pentagrama invertido, símbolo usado por satanistas para lembrar Satanás. Então, talvez ele era um dos outros anjos que estavam, né, ali em volta do trono de Deus. Dizem também, os judeus têm não tem aqui, não é bem parte do estudo, mas enfim, que só 7 anjos estão direto na presença de Deus, que seriam, né, os 7 arcanjos, porque Gabriel também fala que estava na presença de Deus, Miguel e tal. Então, talvez esses anjos fossem arcanjos, né? 4 deles, sei lá, talvez um deles seja Gabriel, vai saber. Eu não sei se fecha muito, mas enfim, tá aí o conhecimento. E versículos 9 a 11 para terminar aqui. E quando aquelas bestas derem glória, honra e agradecimentos àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que estava sentado no trono, e adoraram aquele que vive para todo sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então essa adoração é só a primeira função deles. A segunda é que eles direcionam o derramamento do julgamento de Deus na terra. Quando os 4 cavaleiros vierem, são eles que supervisionam suas partes na criação, né? A gente vai ver mais disso lá no capítulo 6. Certo, pessoal? Aqui fechamos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.